Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu só quero ler um versículo, somente um versículo. O verso 5. Aleluia. Oh glória. O poder da oração, hein? Glória a Jesus. Quem gosta de orar, diga amém. Quem gosta de orar, diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos 12. Aleluia. Versículo 5. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Oh glória! Levanta sua mão, diga meu Deus. E está fraca, hein? Diga meu Deus. Fala comigo. Fala comigo. A igreja que ora é uma igreja barulhenta, é ou não é? A igreja que ora é uma igreja que dá glória a Deus e aleluia. E eu estou sentindo falta de glória a Deus e aleluia por parte de alguns irmãos aí. Quem pode levantar as suas mãos e dar um glória bem forte aí? Isso, mais bonito aí, 3 glória a Deus aí. Agora faz assim com a espada, ó, faz assim com a palavra de Deus, levanta assim, ó. A Bíblia Sagrada, o cano sagrado, levanta assim, faz assim, ó. Isso, a palavra de Deus. Isso, oh glória, oh glória. Oh aleluia, aleluia. Oh maravilhas. Assentai-vos. Prometo que não vou demorar. Graças a Deus. Amados, todos nós conhecemos esse lindo capítulo de Atos dos Apóstolos. É um capítulo cheio de riquezas espirituais para nós, Igreja de Cristo. Podemos extrair lindas lições do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, principalmente nesta linda passagem, nesse lindo texto que nós acabamos de ler. Desde os tempos primórdios, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, sempre sofreu perseguições e sempre sofrerá. A igreja nunca estará imune de perseguições, de sofrimentos, de atentados. Mas a igreja que ora é uma igreja que triunfa sobre as perseguições, sobre as adversidades. Herodes, esse Herodes aqui, a Bíblia faz menção no mínimo de 4 Herodes no Novo Testamento. E esse aqui era um neto, famoso neto do o grande Herodes, ou Herodes o Grande. Quando ele, o grande Herodes, morreu, 3 filhos dele assumiram o trono. E esse Herodes aqui era o neto dele. E ele mandou prender alguns irmãos da igreja. E o intento maligno dele era maltratar, era perseguir, matar os irmãos da igreja primitiva. Aqui nós vemos que a paz que o capítulo 9
E o verso 31 menciona, a igreja estava vivendo um período de paz, porque Paulo o grande, ou seja, Saulo o grande perseguidor, já havia se convertido, já havia se entregado a Cristo. No caminho de Damasco, ele foi pego pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí então ele deixou de perseguir a igreja, para passar a ser perseguido juntamente com a igreja. Período de paz, que diz no capítulo 9, no verso 31, aqui do livro, ou seja, de Atos dos Apóstolos, havia acabado aqui. A perseguição voltou. Voltara a perseguição. Aleluia. E se trava, ou travava-se, uma ferrenha batalha contra a igreja de Cristo. Mas uma batalha travada, imagina, uma batalha travada. De um lado o Estado, do outro lado a igreja, aleluia. De um lado o poder político, do outro lado a religião. O poder de um lado, o poder das armas, contra o poder da oração, aleluia. O poder da arrogância contra o poder da fé. O poder temporal contra o poder eterno, aleluia. E quem venceu a batalha? Quem venceu a peleja? Quem venceu a ferrenha batalha? A igreja. A oração, ó glória. A oração. Quem ora sempre vence, quem ora sempre vai vencer. A igreja que ora sempre vai triunfar. A igreja que ora nunca perde. Oh, a igreja que ora nunca perde. Levanta sua mão e vai glorificando aí. Vai glorificando aí. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. A primeira vítima nessa perseguição foi Tiago. O irmão de João foi pego, preso e morto. E Herodes, como viu que agradara os políticos, ou seja, os judeus, e para ajudar na sua política, ou seja, na sua politicagem, Herodes viu que aquilo agradava aos judeus. Ele manda logo prender a Pedro. Ele prendeu Pedro. Pedro estava guardado na prisão. E seria apresentado aos judeus. Seria apresentado aos judeus. E posteriormente seria morto, como Tiago foi morto. Na minha analogia eu vejo o Herodes todo arrogante, todo sorridente, todo feliz, todo soberbo, dizendo: eu matei Tiago. Eu matei Tiago. E Tiago, e não sabendo ele que Tiago foi morto, porque Deus permitiu. Se Deus não quisesse, se o Senhor não quisesse, Tiago não seria sido morto. Tiago não teria sido morto. E ele, na sua arrogância, pelo seu governo, pela sua política, guardou Pedro na prisão. E após a Páscoa, Pedro seria apresentado. E posteriormente Pedro seria morto. A notícia chegara na casa de João Marcos.
de Maria, ou seja, a mãe de João Marcos. A notícia chega lá, que Pedro agora estava preso, que Pedro estava guardado na prisão. Os irmãos já estavam um pouco tristes, abatidos, talvez pensando: nós estamos orando, Tiago morreu, e agora vem a notícia que o nosso pastor Pedro está preso, e agora? Será que Deus não está ouvindo a nossa oração? Será que Deus não está ouvindo o nosso clamor? Será que a minha oração está sendo em vão? Ei, é bom você parar e pensar um pouco. Há momentos que parece que você ora e parece que Deus não ouve. Parece que a sua oração não está sendo respondida. Parece que a sua oração não está chegando aos céus. Parece que a sua oração não está chegando como cheiro suave às narinas do nosso Deus. E há momentos que você começa a ficar apavorado, preocupado. Mas eu quero te tranquilizar nesta tarde. Quando você ora e quando você não ouve a voz de Deus e não recebe a resposta de Deus, tranquila o seu coração, ou seja, tranquiliza o seu coração, que silenciosamente Deus está trabalhando, silenciosamente Deus está agindo. A sua oração não vai ficar sem resposta. Ei, eu estou dizendo para você aqui nessa tarde que a sua oração não vai ficar sem resposta. Se você acredita, levanta a sua mão e glorifique aí. Deus tem a resposta para a sua oração, e silenciosamente Ele está trabalhando ao seu favor. Silenciosamente Ele está trabalhando por essa igreja, que é uma igreja de oração. Essa igreja é uma igreja que nasceu na oração. Ela continua na oração, ela continua crescendo na oração, e essa igreja vai subir na oração. E Deus nunca deixou essa igreja sem resposta. Oh, glória a Deus. Pedro preso, vigiado pelos sentinelas. 16 soldados guardavam Pedro na prisão, com medo dele fugir, com medo dele ser resgatado. Ele estava preso, mas eu acredito, na minha analogia, que ele tinha uma convicção dentro de si: Deus vai me livrar da morte. Deus vai me dar o livramento. Porque ele estava dormindo tranquilo. Ele estava dormindo tranquilo na prisão, entre dois soldados, entre dois sentinelas, algemado, vigiado, passando a noite na prisão, dormindo, e a igreja passando a noite lá na casa de Maria, em oração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, labassurianda labaias. Para resumir, eu quero dizer para você, e você sabe disso: quando você ora, quando a igreja ora, acontece milagres. Levanta a mão, diga: acontece milagres. Diga: acontece milagres. E essa tarde é uma tarde de milagres, e já está acontecendo milagres aqui. Já está acontecendo milagres aqui. Tem muita gente aprisionados por aí, tem muita gente presos por aí, tem muita gente sobre mira de uma arma de fogo, tem muita gente ameaçado de morte, mas a igreja está unida aqui em oração. O santuário está em ação, a igreja está em oração. Labaconda machanda lábias, onde calabachande labassuriamas. Oh glória. Incessantemente a igreja orava, uma palavra grega, e o propósito da oração era que Deus livrasse Pedro, é que Deus fizesse um milagre.
Você tem que orar com propósito. A sua oração tem que ter propósito. Propósito da igreja: Deus, livra o nosso pastor. Deus, livra o nosso pastor. Deus, livra o nosso pastor. E Deus fica de pé no seu trono. Quando você está orando, Deus fica de pé no trono dele. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Os ouvidos dele não estão tapados para não poder ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para não poder te salvar, te curar, te livrar. Aconteceram 5 milagres através da oração da igreja. 5 milagres. Levanta a mão, diga 5 milagres. 5 milagres. O primeiro milagre que acontece: Deus envia ajuda. Quem precisa da ajuda de Deus? Eu preciso, e muito. Você precisa. A igreja precisa. O pastor Milton precisa. Nós precisamos muito da ajuda de Deus. A igreja orando, e Deus enviou ajuda do céu. No verso 7 vai dizer que Deus enviou ajuda. E qual foi a ajuda que Deus enviou? Um anjo, aleluia. Um anjo. Você está orando aqui, mas Deus já enviou um anjo lá na tua casa. Deus já enviou um anjo lá onde está o teu marido, está o seu filho, lá onde está a pessoa, o seu ente querido. Deus já mandou. Oh glória, oh glória. Deus mandou um anjo. Alabassurianda labaia. Existem algumas reverências bíblicas. Salmo 91, versículo 11 está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar os seus pés em todos os teus caminhos. Os anjos recebem ordem dele, aleluia. É ele que ordena os seus anjos. Os anjos estão a serviços dele. Onde está um crente, como canta a irmã Débora, ali está um anjo para guardar. Alabassuriamaias, Romanassuriandalabaia. Pedro estava dormindo, talvez até roncando. Pedro estava lá despreocupado. Imagina se fosse o pastor Valdemar. Imagina se fosse você. Será que você estaria na tranquilidade que estaria Pedro? O que estava Pedro? Vai ser apresentado e posteriormente vai ser morto. Nem ia dormir. Talvez ia infartar antes da morte chegar. Ia pedir a morte antes dela chegar. Mas Pedro estava dormindo, porque ele tinha convicção que tinha alguém orando por ele, e alguém estava orando por ele. E Deus mandou um anjo, aleluia. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que o anjo chegou, houve o resplendor de uma grande luz, e o anjo despertou Pedro. Desperta, Pedro. Seja despertado nessa tarde. O anjo de Deus está despertando alguém aqui que está dormindo. O anjo de Deus está despertando alguém aqui que talvez está dormindo. Alguém que talvez está aí tão despreocupado. Ei! Recebe agora o despertamento de Deus. Seja tocado pelo anjo do Senhor. O anjo diz: desperta, Pedro. Pega a sua capa. Pega a sua capa. E me segue. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está enviando ajuda aqui nesta tarde. Oh glória a Deus. A Bíblia diz, no livro dos 2 Reis, no capítulo 19, Ezequias, todo mundo conhece a história, estava sendo ameaçado pelo famoso, pelo poderoso, o Senaqueribe, com seu fortíssimo exército de 185 mil homens.
185 mil soldados. Senaqueribe ameaçava o rei Ezequias. E ele começou a mandar cartas. Mas no versículo 35, 36 e 37, nesses versículos do capítulo 19 de 2 Reis, você vai ver Ezequias chegando na casa de Deus, dobrando os teus joelhos e apresentando a Deus as cartas de ameaça de Senaqueribe. Oh glória! Ele foi para a oração. E eu imagino ele orando, apresentando as cartas e dizendo para Deus: Deus, essa ameaça não é contra mim, essas ameaças é contra o Senhor. E eu imagino, na minha analogia, Deus falando para ele: Ezequias, fica tranquilo, eu vou mandar ajuda. Eu vou mandar ajuda, aleluia. Tem momento que você parece que não vai vencer, que você não vai suportar, que você vai morrer, que você vai ser destruído, mas você ora, você se humilha e Deus diz: eu vou mandar ajuda. Deus envia ajuda. Recebe a ajuda de Deus aí, meu irmão. Recebe a ajuda de Deus aí, minha irmã. Recebe a ajuda de Deus. Oh glória. Ei, com base nessa palavra eu recebo uma revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo está me revelando dentro dessa palavra que 148 pessoas estão recebendo a ajuda de Deus. A cruz está pesada, você não está conseguindo caminhar, não está conseguindo levar essa cruz. Receba a ajuda de Deus aí. Deus está te ajudando aí. Deus está te ajudando. Deus está te ajudando. Deus ouve a oração de Ezequias e chama um anjo. Parece que eu vejo Deus lá nos céus chamando um anjo, dizendo: vem cá, anjo. Está vendo o meu servo Ezequias? Está vendo ele com as cartas nas mãos? Você vai descer lá. Está vendo Jerusalém? Está vendo o exército poderosíssimo, humanamente falando, de Senaqueribe? 185 mil soldados armados até os dentes, fortemente armados. Você vai descer lá, anjo. Deus deu ordem a um anjo. Oh glória, oh glória. Você vai descer lá, anjo, e vai ferir ao fio da espada cada um dos soldados de Senaqueribe. Destrói, matam todos eles. E o anjo desceu e feriu, e ao fio da espada destruiu os 185 mil soldados de Senaqueribe. Mas e o Senaqueribe? E o Senaqueribe, e ele? Quando o anjo foi para ferir ele a espada, para descer a espada sobre ele, Deus disse: acalma, anjo, ainda não é a hora dele. Espera ele. Ele vai ter que ver o seu exército. Ele vai ter que ver o seu exército destruído, morto. Ele vai ter que saber que aqui em Israel, aqui tem Deus que ouve as orações do seu povo. Oh glória. Ele tem que saber que aqui tem um povo que ora, que tem um povo que busca. Lamaia sonda labas. E Senaqueribe correu para sua cidade, envergonhado, derrotado, desmascarado. E quando ele chega na sua cidade e entra lá na sua igreja para falar com o seu Deus minúsculo, o seu Deus que te deixou
envergonhado, derrotado. E ele começa a falar com o seu Deus. Os seus filhos entram lá dentro daquela igreja e tira a vida do seu próprio pai. Ou seja, tira a vida do Senaqueribe. Porque o nosso Deus é o Deus que faz justiça pela tua igreja. É um Deus que ouve a oração da tua igreja. É o Deus que ouve o clamor da sua igreja. Oh glória. Daniel capítulo 6 versículo 22. Após a perseguição, Daniel foi lançado na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Os leões estavam com fome. Depois da perseguição ele foi jogado lá. Não seria essa o desejo do rei. Não seria esse o desejo do rei. Daniel foi jogado da cova. E no dia posterior, pela manhã, o rei se aproxima da cova dos leões. E ele começa a gritar com aquela voz triste, aquela voz tristonha. E ele começa a gritar: Daniel, oh Daniel. E ele torcendo no seu coração que Daniel tivesse recebido o livramento. Daniel, porventura o seu Deus te livrou da boca dos leões, Daniel. Oh glória, oh glória. Escuta aí. E lá de dentro da cova, Daniel diz: ó rei, vive, ó rei, vive ao nosso Deus, porque Ele enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Oh glória. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Deus está mandando ajuda aqui nessa tarde. Oh glória a Deus. Deixa eu andar aqui por causa do horário. O segundo milagre que aconteceu. Quem crê que o nosso Deus é Deus de milagre aí, levanta a sua mão e glorifica, 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 glorifica. O segundo milagre, as algemas caíram. As algemas caíram. Tudo aquilo que prendia Pedro, tudo aquilo que está te prendendo vai cair por terra, porque Deus é Deus de milagres. As algemas do capeta estão caindo por terra nessa tarde. As algemas do capeta estão caindo por terra nessa tarde, querido ouvinte. Oh glória. Quero te dizer, talvez você está orando, você está buscando, e você talvez não recebe ajuda de ninguém aqui da terra. Talvez ninguém te ajuda. A ajuda não vem do político, a ajuda não vem do prefeito, a ajuda não vem do fulano nem do bertano, mas Deus manda ajuda lá do céu. E se você está orando, se você está clamando, e você continua talvez se sentindo preso, aprisionado, acorrentado, algemado, Deus está jogando as algemas por terra. As algemas estão caindo por terra hoje, aqui e agora. Em o nome de Jesus Cristo, profeticamente eu te digo, ei, em nome de Jesus.